Opa, e aí, beleza? Às vezes, uma simples pergunta é capaz de mudar o rumo da humanidade. E às vezes, essa mesma pergunta é capaz de te levar direto pra fogueira. Orbe, sobre os movimentos da Terra, é um anime que não fala somente sobre astronomia ou religião. Ele fala sobre o poder da curiosidade, sobre como a busca pelo conhecimento pode mover o mundo, mas também pode se corromper, levando à prática de atrocidades em nome do conhecimento. E no centro dessa história, temos Rafael, um garoto órfão, inteligente e racional, que acreditava ter encontrado o caminho mais seguro para viver a vida. Mas quando a teoria heliocêntrica aparece na sua vida, ele descobre que algumas verdades são perigosas demais para serem ignoradas. E nesse vídeo, vamos explorar cada parte desse anime e pegar os pontos mais importantes e explorar cada um deles. Então você já fica avisado que esse vídeo tem spoilers do anime. Ah, e só um detalhe rápido. Se você curte mangás, dá uma olhada no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Lá você vai encontrar muito mangá foda em desconto, então fica o aviso. Agora, sem mais enrolação, vamos de conteúdo. Para entender Orbe, a gente precisa lembrar em que época essa história se passa. Estamos no século XV, um período marcado por descobertas, mas também por opressão. Uma época em que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa do mundo ocidental, controlando não apenas a fé, mas também o pensamento, a ciência e até a vida das pessoas. Questionar as verdades estabelecidas pela Igreja não era apenas uma ousadia, era um crime, e o preço por desafiar o dogma podia ser a tortura ou a fogueira. É nesse cenário que surge a obra de Orbe, um anime que mistura ficção com realidade. Porque, sim, o heliocentrismo, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, foi de fato uma das teorias mais perigosas do seu tempo. O simples ato de acreditar nisso já era o suficiente para ser considerado herege. E é nesse cenário, onde a razão e fé entram em choque, que acompanhamos Rafael, um jovem que só queria uma vida simples e segura, mas que acabou se tornando o símbolo da coragem de buscar a verdade, mesmo quando o preço foi a própria vida. Rafael é apresentado como alguém que acredita no racional acima de tudo. Na mente dele, ignorar as emoções, controlar os desejos inúteis e tomar sempre a decisão mais lógica era a fórmula para viver uma vida confortável e sem dor. E por isso, quando ele decide entrar na universidade, ele escolhe teologia. Não porque sonhava em ser um padre ou um teólogo, mas porque essa era a opção mais racional da época. Afinal, era o que garantia estabilidade, segurança e sobrevivência. Apesar da sua postura racional, o Rafael tinha um interesse grande pela astronomia, algo que nenhuma lógica conseguia apagar. E essa curiosidade, por menor que fosse, já carregava o potencial de se tornar alguma coisa grande. E é aí que surge Rupert's, um homem misterioso que apresenta ao Rafael a teoria heliocêntrica. De início, o Rafael rejeita. Para ele, era loucura arriscar a vida em troca de uma teoria. Mas Rupert deixa uma ideia cravada na mente do Rafael. Que o mundo criado por Deus já contém beleza suficiente. Não é preciso esperar pelo paraíso. Basta observar, compreender e valorizar o que foi deixado diante de nós. E apesar do medo e do perigo evidente, o Rafael não consegue afastar a ideia de que aquilo poderia ser a verdade. E esse é o ponto mais fascinante. O garoto que dizia viver apenas pela lógica, começa a se deixar guiar pela curiosidade, pela imaginação, e até de certo modo, pelo amor. O amor não no sentido romântico, mas o amor pela verdade. Amor pela possibilidade de que a mente humana, tão pequena, seja capaz de alcançar algo tão grandioso quanto os segredos do universo. E é exatamente aqui que entra um dos gestos mais marcantes da obra: o sacrifício de Rupert. O Rafael tinha sido descoberto pelos inquisidores que estavam estudando o modelo heliocêntrico. Porém, Hubert se entrega no lugar de Rafael, aceitando a morte na fogueira. Mas antes disso, ele deixa um colar com uma orbe. Um símbolo simples, mas que carrega tudo que o Rupert acreditava. Que a curiosidade é uma chama que não pode ser apagada. E que o verdadeiro legado de um homem é a inspiração que ele passa adiante. E a partir desse momento, o Rafael não tá mais vivendo por lógica. Ele carrega consigo a memória, o sacrifício e a esperança de Rupert. E esse orbe pendurado no seu peito passa a ser mais do que um objeto. É o peso e a responsabilidade de continuar buscando a verdade, mesmo que o preço seja a própria vida. Mas bom, toda decisão carrega consequências.
E Raffle acaba sendo descoberto e é preso pela Inquisição, e logo é colocado diante da pior escolha de todas: renegar o heliocentrismo, ir para a Universidade de Teologia e viver em segurança, ou afirmar a sua crença e ser condenado à morte. E o que ele faz? O humano literalmente rasgou a inscrição da universidade e declarou diante de todos que acredita no heliocentrismo. E cara, quando eu vi isso, eu fiquei sem palavras, porque eu não tinha recebido spoiler nenhum sobre esse anime. E como o Raffle se mostrou um cara bom em usar as palavras, eu tinha a ideia de que ele ia aceitar tudo de boa, mas continuar os estudos em segredo. E velho, é nesse momento que aquele garoto racional desaparece e nasce alguém disposto a morrer por uma ideia. E na sua última conversa com Noak, o Inquisidor, o Raffle revela algo que vai muito além dele mesmo. Ele diz o seguinte, abre aspas: "O seu inimigo é resistente. Eu não sou adversário de vocês, nem os hereges são. É uma mistura de imaginação e curiosidade. Resumindo, é a verdade em si." Fechar aspas. Essas palavras não eram apenas um desafio, eram uma declaração de convicção. Porque o Raffle sabia que a escolha significava morte, mas mesmo assim, ele se recusou a entregar os estudos, ingeriu veneno e encarou a fogueira com a cabeça erguida, firme na convicção de que a verdade valia cada risco. E nesse instante, o jovem que um dia acreditava apenas na lógica se torna o símbolo daquilo que não pode ser apagado. Porque queimar o corpo não apaga a ideia. O colar com o orbe, que foi deixado por Rupert, agora carrega um novo significado. É a herança de quem se sacrificou por ele, e o sinal de que a verdade não pertence a um só homem, mas sim àqueles que ousam buscá-la. O Raffle morre, mas a chama que Rupert acendeu continua viva. Uma chama feita de coragem, de questionamento e de amor pela verdade. Uma chama que nem mesmo a fogueira da Inquisição conseguiu apagar. O colar com orbe continua passando de mãos em mãos, levando junto a inspiração e a responsabilidade de buscar a verdade. É aqui que entra Oxy. Ele é um homem atormentado e negativo, que vive desejando a morte como fuga. A ironia é que o nome dele, Oxy, significa olhos em polonês. Ele enxerga melhor do que qualquer um, mas evita olhar para o céu. E ainda assim, é justamente o céu que acaba mudando a sua vida. Também somos apresentados ao Graz, o amigo do Oxy. Ele é um cara gente boa, que é fascinado por Marte e pelas trajetórias dos astros. E é através dele que o Oxy começa a se aproximar da astronomia e a olhar para o céu de um jeito diferente. Eles então recebem uma missão de escoltar um herege, que tinha sido pego por Noak, o mesmo inquisidor que capturou o Raffle. Durante a escolta, esse herege começou a falar sobre a verdade e o mundo, palavras que mexeram com Graz. E ele, incapaz de ignorar aquilo, decide libertar o herege. E o Oxy acaba ajudando na fuga também. Mas a tentativa durou pouco. Os três são interceptados por Noak. O Oxy acaba lutando contra Noak, mas no fim, o herege é morto diante dele. E nos seus últimos instantes, ele entrega para o Oxy o colar com orbe, o mesmo que vinha sendo passado desde os tempos de Rupert. Seguindo as pistas deixadas, o Oxy e o Graz encontram a arca com as cartas de Raffle, cálculos de Rupert e a carta do outro herege. Ali, não tem apenas cálculos ou observações. Tem um testamento de coragem. O Raffle deixou claro que aquela busca não era só racionalidade, era fé na curiosidade. Com isso, o Graz acaba tendo a ideia de falar com um monge que ele conhecia, o Badeni, e daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Bom, infelizmente, acontece mais uma tragédia. O Graz acaba morrendo num acidente, que pode até parecer forçada a morte dele. Mas se pensarmos no período em que a história se passa, acidentes assim eram parte da realidade. Pontes frágeis, estruturas instáveis, a infraestrutura da época não oferecia segurança. O que hoje seria visto como improvável, naquela época podia acontecer a qualquer momento. Mas antes dele morrer, o Graz deixa uma mensagem que marca o Oxy. Mesmo que ele não esteja mais ali, o mundo continua. A esperança pode nascer mesmo em meio às perdas. E assim, o Oxy segue a jornada até encontrar Badeni, onde começa uma das parcerias mais marcantes da obra, Oxy e Badeni. Vamos dar uma olhada no Badeni agora e entender quem é ele. O Badeni é um monge exilado, cego de um olho que foi queimado por ousar se interessar pelo heliocentrismo.
Ele é um cara inteligente pra caramba, com uma sede insaciável de conhecimento, e também é egoísta, orgulhoso, mas com a mesma chama que guiou Raffle lá no início. Ao lado dele, o Oxy aprende, registra e pela primeira vez começa a escrever sua própria história em um diário. E surge também Jolenta, a filha do Noak, que ironicamente se torna aliada dos hereges que o pai caçava. Ela é muito inteligente, mas vive numa sociedade que a silencia, que não permite às mulheres ocuparem o espaço que merecem. E é nessa fase da história que o enredo se concentra inteiramente nesses três, unidos na busca de material para avançarem nos estudos e finalmente provarem o heliocentrismo. Uma das cenas mais marcantes que eu lembrei aqui agora é quando eles vão pedir os dados de pesquisa ao Piast, um conde que defende com unhas e dentes o geocentrismo estudado pelo seu professor. É nesse contraste que a gente percebe como o grupo funciona em harmonia, cada um contribuindo com uma peça fundamental. O Oxy tem os olhos, o Badeni assume o papel de coordenador, a Jolenta é uma pensadora rápida, e o Piast guarda um monte de dados de pesquisa. E por trás dessa composição, cada personagem também trava sua própria batalha contra alguma ideologia. O Raffle lutou contra o conformismo. O Oxy enfrenta o sionismo. O Badeni desafia o dogma da igreja. A Jolenta carrega o peso da emancipação. E o flashback do Conde Piast mostra a ruptura com a sua família em nome do conhecimento. Mas a história nunca seria fácil, não é? O Noak acaba descobrindo os estudos através do colar com a orbe, aquele mesmo que ele perseguia há anos. E então, ele decide pôr um fim em tudo isso. Afinal, para ele, o Badeni e o Oxy não eram apenas hereges que estudavam o heliocentrismo. Eles também tinham arrastado a sua filha para esse caminho proibido. E aqui o Badeni decide queimar todo o material que eles tinham e fugir só com o essencial. E é um momento bem interessante, porque o Oxy e o Badeni acabam trocando uma ideia sobre aprender e aceitar críticas, sobre confiar nos outros e entender que o conhecimento não é a posse de um só. Contudo, antes de cada um deles seguir o seu caminho, o Oxy percebe que tem uma carruagem vindo até eles. E aqui o Oxy toma sua decisão mais importante: se sacrificar para dar mais tempo ao Badeni de avançar com a obra. E enquanto o Oxy se prepara para bater de frente com o Noak e os Inquisidores, o Badeni escreve às pressas uma carta para Gabrowski, o qual o Badeni entrega a responsabilidade de preservar a pesquisa caso tudo dê errado. E antes da despedida, o Badeni faz uma oração, não apenas por si, mas por ambos. Ele pede a absolvição pelos pecados, a promessa da vida eterna e a esperança de uma ressurreição. Era como um selo espiritual daquela amizade, que foi forjada na busca pela verdade e marcada pela certeza de que o conhecimento valia mais do que a própria sobrevivência. O Oxy encara a morte do mesmo jeito que Raffle encarou, de frente e sem negar aquilo que ele acreditava. E um detalhe interessante nisso é que o Badeni poderia ter fugido depois de entregar a carta. Afinal, ele é um cara egoísta, não é? Pois, mas aqui ele escolheu voltar, e voltar pelo Oxy. E agora, presos, os dois sofrem juntos o peso da Inquisição. O Oxy é torturado diante do Badeni e o Noak ameaça perfurar os olhos dele. E pro Badeni, aquilo era mais do que um corpo em sofrimento. Era a perda daquilo que tornava o Oxy único, a visão, a capacidade de contemplar os céus. E incapaz de permitir que esse dom fosse destruído, o Badeni cede e revela a localização da arca escondida na floresta. E no fim, os dois são condenados. E juntos terminam na forca, olhando o céu estrelado pela última vez. O mesmo céu que eles estudaram com tanta dedicação e que nenhum inquisidor jamais poderia apagar da memória ou do mundo. Mas a genialidade do Badeni vai além da morte. Ele sabia que o livro do Oxy poderia ser queimado, que qualquer registro físico poderia ser destruído pela igreja. Então ele criou um plano alternativo. Simples, quase absurdo, porém genial. Ele escreveu o livro na cabeça dos mendigos que recebiam pão do Oxy. Cada pedaço de pão oferecido, que parecia apenas um gesto de bondade sem propósito, se transformou na base de um legado. O que o Badeni chamava de ato sem sentido, se tornou a chave de toda a continuidade. E assim, aquilo que parecia improvável aconteceu. O gesto mais humano de Oxy, dar pão aos pobres, se tornou o elo que manteve viva a chama da curiosidade e do helicentrismo. E mais uma vez, o conhecimento sobreviveu. Não em livros,
não em templos, mas nas pessoas mais esquecidas pela sociedade. A Jolenta agora, a filha do Noack. Ela acaba presa por sua ligação com o Oxy e o Badenin. Mas a sua prisão revela algo ainda mais sombrio do que a perseguição ao heliocentrismo. A corrupção interna da própria igreja. Ela não foi detida apenas por heresia, ela foi usada como peça política. O Anthony, o filho de um bispo. Esse cara se aproveitou da situação para manipular o Noack. O plano era cruel, condenar a Jolenta como herege, forjar provas contra ela e, no processo, destruir também o próprio pai, que até então servia fielmente à Inquisição. O mais trágico, velho, é que o Noack, o homem que sacrificou tantas vidas em nome da fé, não percebeu que a filha estava sendo usada contra ele. O Anthony manipula tudo, chega ao ponto de queimar um novato da igreja e afirmar que aquele corpo era o da Jolenta, garantindo que o Noack fosse afastado em desgraça. Mas por uma sorte do caramba, a Jolenta sobrevive. E agora, a responsabilidade de dar continuidade à luta tá nas mãos dela. A Jolenta se torna a ponte entre o passado e o futuro. A herdeira de um legado que começou com Rupert, incendiou Raffle, atravessou Oxy e Badeni e agora repousa nela. Não só como uma astrônoma brilhante, mas também como alguém que lutou contra um sistema que tentava silenciar ela desde sempre. E é ela que vai se tornar a peça central na próxima parte da história. Ou pelo menos, é o que o anime te faz pensar. E é aqui que a gente entra na parte 2 desse vídeo. Esse projeto deu bastante trabalho, porque Orb não tem um protagonista definido. Cada personagem carrega o peso de uma era, e a gente precisa mergulhar em cada um deles para entender a história por completo. Se você curtiu a análise, deixa o like e se inscreve, isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser apoiar ainda mais, agora o canal tem a opção do Seja Membro. Então se quiser fazer parte da comunidade e ter benefícios exclusivos, tá aí o convite, mano, é com você. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê na próxima.